Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está nos cinemas brasileiros há uma semana. E apesar da bilheteria do filme vir batendo recordes e estar muito próxima de alcançar a casa dos bilhões, o filme vem dividindo a opinião dos fãs. É verdade. Galera, eu tô falando alto aqui porque na hora que eu comecei a gravar, fizeram o favor de parar um carro de som aqui debaixo da janela do meu quarto. Então por isso que eu tô falando mais alto. Então vocês desculpem aí. É claro. Dividindo as opiniões dos fãs. Tem aqueles que simplesmente amaram o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e apontam um filme como sendo um dos melhores filmes da Marvel, se não for o melhor. Tem aqueles que simplesmente odiaram o filme e aqueles que ficaram em cima do muro. E eu confesso, estou naquele grupo daqueles que ficaram em cima do muro. É verdade. Eu já fiz uma análise superficial sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura aqui no canal. Vou deixar linkado aqui para vocês o vídeo anterior, onde eu falo sobre o Doutor Estranho. É um vídeo bem sucinto, completamente sem spoilers. Eu falo as minhas impressões sobre o filme. Então tá linkado, tá aparecendo aí no card para vocês. Se vocês tiverem interesse, vão lá e assistam. Mas eu tenho que avisar que neste vídeo de agora, o vídeo vai estar recheado de spoilers. Então se você ainda não assistiu Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, corre lá no cinema mais perto de você e assista. Para o vídeo, vai no cinema, assiste o filme, depois você volta aqui para o The Geek e termina de assistir esse segundo vídeo sobre o Doutor Estranho, porque nesse vídeo, como eu falei, vai ter spoilers. Mas antes de você deixar aqui o canal, não se esqueça de arrebentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho, para que assim o YouTube entenda que você gosta do conteúdo do The Geek e assim você receba mais e mais vídeos que eu preparo com muito carinho e amor para você. Sem mais delongas, vamos para a nossa análise completa de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, completamente recheado de spoilers. Bora! Produção, solta a vinheta! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo a The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sem delongas, vamos para a nossa análise completa sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com spoilers. Bora! Os Illuminatis. Os Illuminatis é um supergrupo da Marvel, original lá dos quadrinhos da Marvel Comics, que nos quadrinhos é responsável por comandar, entre outras coisas, os eventos relacionados ao multiverso. Lá nos quadrinhos da Marvel, os Illuminatis são constituídos por inúmeros heróis. Em sua primeira formação, os Illuminatis são constituídos pelo Professor Charles Xavier, por Reed Richards, pelo Raio Negro, pelo Pantera Negra e pela Capitã Marvel. Ao longo de toda a história dos quadrinhos da Marvel, os Illuminatis possuem aí várias outras formações, estando inserido dentro deles também um icônico e poderoso herói da Marvel que até hoje tem inúmeros fãs, embora muitos o comparem dizendo que ele é uma cópia de um dos heróis mais famosos da DC, que é o Aquaman. Estou falando do Namor, que também faz parte da equipe dos Illuminatis nos quadrinhos da Marvel. É verdade. Já em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme traz uma adaptação concisa dos personagens que vemos dentro do MCU atualmente, adaptando-os para a equipe dos Illuminatis. Lá no filme temos o Professor Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart, temos Reed Richards, o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, temos o Raio Negro, temos a Capitã Carter e também a Capitã Marvel, que é ali, na verdade, a Monica Rambeau, usando ali o título de Capitã Marvel. Vale lembrar que nos quadrinhos, ao contrário do que acontece ali no MCU, a primeira Capitã Marvel, a primeira personagem a usar o manto da Capitã Marvel,
foi a Monica Rambeau. Já aqui no MCU é diferente, né? A primeira personagem a usar isso foi a Carol Danvers, interpretada pela atriz Brie Larson. Ele tem toda a razão. Contudo, no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme deixa a desejar exatamente na introdução dos Illuminatis, que prometia ser um dos pontos mais altos dentro de Multiverso da Loucura. Os Illuminatis são uma equipe extremamente importante nos quadrinhos da Marvel. E em Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, eles apenas são introduzidos para serem mortos. E morreu. De uma forma muito esdrúxula. Eu sei que aquilo ali foi feito para mostrar ali o poder da Wanda, mas pelo menos um embate épico deveria ter acontecido, o que não ocorreu com nenhum dos membros dos Illuminatis ao enfrentar a Wanda. Parecia que a Wanda estava mais poderosa do que o Thanos com a manopla do infinito. Ela chegou, morreu. Então, não teve lógica ali, né? Deram um overpower muito grande para a Wanda, que inclusive vai contra o overpower que até então estava estabelecido dentro do MCU, que era da própria Capitã Marvel, né? Que chega lá no Ultimato, todo mundo quase morrendo ali pro exército do Thanos, ela chega arrebentando e destruindo as naves, assim, com muita facilidade. E esse overpower parece que agora está do lado da Wanda, né? Tanto que, na minha visão, os Illuminatis foram muito garfados nessas cenas, né? Eles aparecem para morrer em 5 minutos. Talvez um pouco mais de desenvolvimento desses personagens poderia ter me agradado mais, já que esses personagens são extremamente importantes e extremamente poderosos dentro dos quadrinhos da Marvel. É verdade. Desta forma, vale ressaltar que esta cena, qualquer outro personagem poderia ser introduzido no lugar dos Illuminatis, que não ia fazer falta. Poderia ser os X-Men, poderia ser a X-Force, poderia ser até mesmo o próprio conjunto do Quarteto Fantástico completo ali, que não faria falta. Ele tem toda a razão. Entendeu? Porque a apresentação dos personagens, infelizmente, foi garfada. A gente vai discutir isso mais na frente neste vídeo. Professor Xavier, Patrick Stewart. Uma das participações especiais em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que já não era surpresa para ninguém, era o retorno do Professor Charles Xavier, o líder dos X-Men, na pele do icônico ator Patrick Stewart. Depois de dar um tempo aí na interpretação da mente mais poderosa do universo Marvel, Patrick Stewart retornou ao papel de Professor Charles Xavier, de Professor X. Mas fica uma questão. Será que Patrick Stewart agora só aceita retornar para interpretar o Professor Xavier se ele morrer? Vale lembrar que nos últimos 4 filmes dos X-Men em que o Patrick Stewart esteve, ele morreu em 3. Ele morreu em X-Men, o Confronto Final, ele morreu em Logan e agora ele morreu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então resta saber aí se ele tá pedindo para morrer, né? Porque toda a pressão dele agora, ele tá batendo as botas dentro do universo Marvel, seja ainda lá no universo Fox ou no MCU. Ele tem toda a razão. Mas isso, além de chamar a atenção, nos traz aí outro elemento que eu já disse anteriormente, que foi um pouco de garfar os Illuminatis dentro da história de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Professor Xavier, ele é a mente mais poderosa do mundo. Tá certo, a Wanda atingiu um grau de poder utilizando o Dark Book, além da compreensão nossa. Ela se tornou ali mais uma entidade do que até mesmo um mutante, né? Vamos colocar que a Feiticeira Escarlate, ao que nos aparenta ser em Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, é o mesmo que a Fênix Negra assumindo ali o controle do corpo da Jean Grey. É praticamente a mesma coisa. E ela tem esse poder overpower mesmo. Mas a forma como ela derrotou o Professor Xavier foi, na minha visão, muito ridículo. Porque o cara tem a mente mais poderosa do multiverso, do verso, do verso, do multiverso, do tetraverso, do paralelaverso. Que cara mais engraçado. Ele é morto dentro da sua própria mente. Coisa
que nos filmes dos X-Men da Fox, que são bastante ruins, né, alguns até salvam, mas no contexto geral são bastante ruins, nunca aconteceu. Nunca ninguém conseguiu matar o Xavier dentro da própria mente dele, nem mesmo a Fênix Negra, lá em O Confronto Final. Mata o Xavier de fora do corpo, não na mente, porque é impossível matar o Xavier dentro da sua própria mente. E isso acontece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A Wanda faz isso. No, God! No, God, please, no! É uma coisa que não tem sentido. E mais uma vez garfando o nível de poder do Professor Xavier. Claro que ela vencer o Professor Xavier não seria nenhum absurdo, pois isso acontece nos quadrinhos. Principalmente no quadrinho em que Doutor Estranho do Multiverso da Loucura faz uma adaptação, que é a Dinastia M, em que a Wanda, ao falar No More Mutants, acaba com as existências de qualquer mutante em todos os universos, já que ela tem o poder de alterar a realidade. Mas, mesmo ela derrotando o Professor Xavier nos quadrinhos, mesmo ela matando o Professor Xavier nos quadrinhos, ela não mata o Xavier dentro da mente do Xavier, porque é impossível fazer isso. E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura dá esse gafe que me fez... tá, entendi o que quis mostrar aqui, mas... Mais ou menos, mais ou menos. não me cheirou bem. Está fedendo. Esse é outro ponto que eu fiquei... ok, tá, mas não me agradou, porque desconsidera algo muito importante nos quadrinhos, que, querendo ou não, é a base de um filme baseado neles. Reed Richards, Senhor Fantástico, John Krasinski. O Senhor Fantástico, Reed Richards, foi oficialmente canonizado dentro do MCU. A gente sabe que em 2023 já está confirmado para a estreia nos cinemas do novo filme do Quarteto Fantástico, dessa vez, pela primeira vez, canonicamente inserido dentro do MCU. Assim como a presença do Professor Xavier, Patrick Stewart, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, praticamente canoniza a existência dos X-Men dentro do MCU, a aparição de Reed Richards no filme também canoniza o Quarteto Fantástico, abrindo as portas para o seu vindouro filme. É verdade. E, como uma forma de agradar os fãs e fazendo um baita de um fanservice, a Marvel trouxe ninguém mais ninguém menos do que um grande desejo dos fãs para interpretar o líder da super família da Marvel dentro de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Estou falando do ator e diretor John Krasinski. O responsável por atuar, produzir e dirigir uma das melhores e mais aclamadas franquias de terror e ficção científica dos últimos tempos, Um Lugar Silencioso. John Krasinski aparece muito bem ali como Reed Richards, impõe a presença de Reed Richards, mas mais uma vez é novamente outro personagem que foi garfado em prol de mostrar o poder da Wanda. Ah não, sério? Os poderes do Reed Richards nos quadrinhos e em todas as adaptações não são poderes assim, tipo Capitão Marvel, tipo Thor. São poderes bem, vamos dizer assim, bobos, né? Que é elasticidade. Mas a mente do cara, na questão da inteligência, é sensacional. Então ele poderia muito bem traçar uma forma de lidar com a Wanda. Ele poderia morrer, porque a Wanda hoje tem um nível de poder no MCU absurdo. Ele poderia morrer tranquilo, mas eu acho que ele poderia ter dado um pouco mais de dificuldade para a Wanda. Ele tem toda a razão. John Krasinski é um baita de um ator e foi muito pouco usado, muito pouco explorado no Multiverso da Loucura, assim como o Patrick Stewart como o Professor Xavier. Eu esperava ter algo mais impactante desses dois personagens. Tá certo que, segundo rumores, John Krasinski já está em negociação para retornar com Reed Richards como Senhor Fantástico no filme do Quarteto Fantástico, que estreia em 2023 nos cinemas. Além disso, segundo esses mesmos rumores, John Krasinski ainda tenta negociar ali com o Senhor do Boné
o Kevin Feige a possibilidade dele não só atuar no novo filme do Quarteto Fantástico, mas como também dirigi-lo. Vale ressaltar que o antigo diretor do filme, John Watts, que foi responsável por dirigir a trilogia atual do Cabeça de Teia do Homem-Aranha, de Tom Holland do MCU, deixou a produção. Ele disse que queria dar um tempo aí nos filmes de super-heróis, queria se dedicar um pouco a outros gêneros de produção cinematográfica. Mas alguns rumores indicam que John Krasinski pode ser não só o escolhido para dar vida ao Reed Richards, como também o homem por trás de toda a história do filme do Quarteto Fantástico. Homem de Ferro Superior, Tom Cruise. O Homem de Ferro Superior de Tom Cruise talvez tenha sido um dos rumores que mais elevaram o hype de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É verdade. Apesar de nunca tivermos vazamentos oficiais que mostrassem Tom Cruise dentro dos sets de filmagem de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em No Way Home, como tinham vazamentos que, mesmo negados, davam grandes impressões de que poderíamos ter Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland no filme, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nunca tivemos aí um vazamento convincente de que o Homem de Ferro Superior, interpretado por Tom Cruise, estaria no filme. Ele tem toda a razão. Mas vários indícios, ao mesmo tempo, davam a crer que isso poderia acontecer. É mentira! Indícios que não foram inventados só por youtubers como eu, só por fãs, mas pela própria Marvel, que dessa vez fez o inverso do que ela fez em No Way Home. Em No Way Home, ela divulgou ali os rumores alimentando o hype para que se concretizasse. Agora, ela fez exatamente o contrário. Sabendo da vontade dos fãs em ver o Homem de Ferro novamente no MCU, e ainda na pele de um grande ator como Tom Cruise, a Marvel alimentou a esperança disso acontecer dentro do Multiverso da Loucura, utilizando para isso de elementos que induziam a presença do Homem de Ferro Superior nos trailers de Doutor Estranho do Multiverso da Loucura. Como não falar ali de um dos trailers do Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, que foi exibido originalmente no Super Bowl, que quando tem aquela cena da luta da Wanda contra a Capitã Marvel ali, a primeira tomada parece muito Homem de Ferro Superior. E além disso, o mais curioso de tudo é que na pré-estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, lá nos Estados Unidos, quem estava lá? Quem estava? Quem apareceu? Quem fez presença VIP? Hein? Não sei. Exatamente. Tom Cruise estava lá, fez uma presença VIP, e isso aumentou ainda mais as possibilidades e o hype da galera de ver um Homem de Ferro Superior dentro de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas tudo não passou de apenas uma trollagem da Marvel que levantou o hype para não entregar o fanservice que os fãs queriam. Já que o Homem de Ferro Superior nem ao menos é mencionado dentro da história de Multiverso da Loucura. Wolverine, Hugh Jackman. Mas não é só a Marvel que trollou os fãs com relação a participações em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É mesmo? Um dos xodós dos fãs da Marvel que desejam arduamente o seu retorno também trollou os fãs em recentes entrevistas. Wolverine? In Doctor Strange? Wolverine? Wolverine? Yeah. That's me. O astro Hugh Jackman foi perguntado na Broadway durante as regravações de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura por uns fãs que o filmaram se ele estaria ou não reprisando o seu papel como Wolverine no filme da Marvel. E a resposta do ator foi: Wolverine? Eu? Sim, vou estar lá. Coisa que, pelo menos no corte final de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chegou aos cinemas, não aconteceu. Originalmente, isso não sou eu que estou falando, o próprio diretor Sam Raimi
confirmou essa informação em recente entrevista, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teria 40 minutos a mais de duração do que a versão que chegou nas salas de cinema. Ou seja, a versão que foi para os cinemas tem 2 horas e 6 minutos de duração. E a versão, o corte original do Sam Raimi teria 2 horas e 46 minutos. Ou 2 horas e 40, entre 40 e 46. Foi retirado-se do filme mais de meia hora de cenas, o que é muita coisa. Não estou dizendo que nessas cenas poderia aparecer um Homem de Ferro superior, poderia aparecer o Tom Cruise como um Homem de Ferro, poderia aparecer o Hugh Jackman como Wolverine, mas com certeza algumas coisas muito interessantes foram tiradas. Mas nem tudo são trevas, nem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Há coisas muito boas e muito legais que eu vi. A direção de Sam Raimi é o ponto fora da curva desse filme, embora a Elizabeth Olsen entrega uma vilã excelente, na minha concepção, seja a melhor vilã da Marvel até hoje dentro do MCU, em uma atuação bem interessante. Ele tem toda a razão. Temos o Benedict Cumberbatch, que mais uma vez confirma que nasceu para ser o Doutor Estranho. A introdução da América Chaves é muito legal, a atriz é bem carismática, eu gostei particularmente dela como América Chaves. Estou bastante curioso para ver o desenvolvimento dessa personagem dentro do MCU, mas esses pontos abordados aqui por mim neste vídeo me deixam aí um pouco ressabiado com o que eu vi em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Na questão cinematográfica, o filme é bem feito, bem bolado, bem editado. Mas quando a gente volta para os quadrinhos e volta para a expectativa que se poderia alcançar com esse filme, realmente ele deixa muito aquém do que poderia ter sido. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Geek.